Olá, meu nome é João Ribe Palharim. Você sabe que Jesus Cristo foi crucificado numa sexta-feira do mês de abril, às 9 horas da manhã. E ele ficou pendurado entre o céu e a terra, vazando sangue o dia inteiro, até às 3 horas da tarde, quando rendeu o espírito. Mesmo depois de morto, um soldado foi conferir se não era só um desmaio e enfiou uma lança afiadíssima e comprida no seu lado e saiu sangue e água. Quando se certificaram que Jesus estava morto, retiraram o seu cadáver da cruz. Quem fez isso foi José de Arimateia e Nicodemos, que eram discípulos secretos de Jesus. E eles deram um banho no cadáver de Jesus, usando um composto de mirra e aloés, enfaixaram o cadáver com lençóis finos e um lenço na cabeça e levaram o corpo para o túmulo novo de José de Arimateia. O José de Arimateia era um homem rico e ele tinha preparado aquele túmulo para ele mesmo. Mas vendo que Jesus era um defunto que não tinha nem onde cair morto, ele resolveu doar o seu sepulcro para Jesus. Então, José de Arimateia e Nicodemos depositaram naquela gruta o cadáver de Jesus. Depois disso, eles rolaram uma pedra para a entrada do sepulcro e foram embora, porque a sexta-feira estava acabando e para o judeu o pôr do sol anuncia a chegada do sábado, o Shabá, o descanso. E o corpo de Jesus ficou descansando ali naquela gruta. Mas antes de tudo isso acontecer, o Senhor Jesus, conversando com seus discípulos, realizou a primeira Santa Ceia da história da humanidade, encerrando o antigo pacto e celebrando o novo. Tanto que ele pegou o pão, deu graças, partiu, deu para os discípulos comerem, dizendo: isto é o meu corpo, e ele é o pão da vida, então ele estava dando a sua vida. E em seguida ele pega o cálice com o vinho, ergue aos céus, dá graças e dá para os discípulos beberem. E ele diz: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Muito bem. Jesus foi morto sexta-feira. Hoje é domingo. É como se ele tivesse sido morto antes de ontem. Hoje, domingo, ele já ressuscitou pela manhã, tá bom? Mas Jesus disse: façam isso em memória de mim. Celebrem a Santa Ceia por causa de tudo que eu sofri. Tudo bem, daqui a pouquinho, aí na sua casa, nós iremos celebrar a Santa Ceia, que é a reunião mais importante, não apenas do mês, mas esta do mês de abril é a mais importante do ano inteiro, porque foi no mês de abril que Jesus se tornou a nossa Páscoa. Mas antes de celebrarmos a Santa Ceia, precisamos responder algumas perguntas. E eu quero que você tome conhecimento dessas respostas. Veja só, primeira pergunta. O que o Senhor Jesus fez de errado para que a Suprema Corte do país, constituída por 70 nobres juízes, o condenassem à morte? O que foi que ele fez de errado? Nós sabemos que Jesus só fez coisas boas. Qual era a acusação que o condenou? Os judeus não podiam matá-lo, então o levaram para Pilatos. Pilatos examinou Jesus e, quando ficou sabendo que ele era galileu, o mandou para Herodes, que estava também em Jerusalém. Por que então Herodes, que tinha poder jurisdicional para condenar ou soltar Jesus, após examiná-lo e constatar que Jesus era inocente, por qual motivo Herodes, ao invés de soltar Jesus, o devolveu como prisioneiro para Pôncio Pilatos? E Pilatos, recebendo Jesus de volta, sabendo que ele era inocente, disse para o povo: eu não vou crucificá-lo, eu vou castigá-lo. Se ele era inocente, por que castigá-lo então?
E Pilatos entregou Jesus para sofrer uma tortura horrenda da cabeça até os pés. Puxaram seus cabelos, arrancaram sua barba, deram socos, pauladas, açoitaram Jesus, riram, judiaram, colocaram uma terrível coroa de espinhos na sua cabeça. Por que fizeram isso com ele se era inocente? Aí Pilatos apresenta Jesus todo arrebentado diante do povo e põe ao lado de Jesus o criminoso Barrabás, um homicida, um ladrão, um terrorista. Pilatos pensou, é claro que vão escolher Jesus para soltar e mandar esse criminoso, indigno Barrabás para a morte. Por que então a multidão, ao invés de escolher Jesus para ser absolvido, preferiu Barrabás? Por que aquele tribunal popular condenou Jesus? E a mais intrigante de todas as perguntas: por que Deus, vendo aqueles homens maus fazerem tudo isso com seu filho, não interferiu? Por que Deus deixou continuar aquele espetáculo horrendo, indescritível? E mais uma pergunta: por que Jesus, que tinha poder para expulsar demônios, curar cegos, paralíticos, dar voz aos mudos, dar ouvidos aos surdos, dar vista aos cegos, por que Jesus, que tinha poder para controlar o mar, a tempestade e o vento, poder até para ressuscitar mortos, por que Jesus sofreu calado e, como um cordeiro mudo, aceitou ser levado ao matadouro? São perguntas intrigantes que talvez você não saiba a resposta. Alguém pode ter dito a você: Deus deixou tudo isso acontecer para provar como a humanidade é ruim. Deus já sabe que a humanidade é ruim. A própria humanidade sabe que é ruim. Então Deus não deixou seu filho Jesus passar por tudo isso para provar uma coisa que todo mundo está careca de saber. Porque Deus e o próprio Jesus passaram por tudo isso sem murmurar, sem reclamar, sujeitando-se à vontade daqueles homens ímpios. Hein? As respostas para estas e outras perguntas você vai ter agora assistindo esta mensagem que eu preguei na sede da Paz e Vida, num dia de Santa Ceia. Você vai assistir esta mensagem e vai entender por que tudo isso aconteceu sexta-feira passada. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Tem alguém perto de você sem a palavra? Se tiver, compartilhe a leitura com ela. Paulo escreveu o seguinte: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Forte. Vou ler de novo. Ele está mandando esta carta para a igreja de Corinto, uma cidade na Grécia, uma igreja que ele abriu. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo está dizendo: eu só tenho uma pregação. Eu só tenho um tema na minha pregação. Então agora eu leio mais uma vez. Cada pessoa que está comigo aqui na sede nacional da Paz e Vida, São Paulo, Brasil, repete em seguida. Vamos lá. Porque, bem alto. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Amém? Quem acredita que o apóstolo Paulo escreveu isso? Eu também creio, então desocupe as mãos e vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas.
E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga: glória ao teu nome, Senhor. Diga glória, glória, glória ao teu nome e continue aplaudindo. Faz o seguinte, olha para o teu Pai Celestial. Aplauda, aplauda, glorifique o teu Pai. Pai querido e Deus amado, Deus bendito, Deus todo-poderoso, recebe este louvor que está se levantando aqui na sede da Paz e Vida, mas que está se repetindo em toda parte, onde tem uma televisão ligada, um rádio ligado, um computador ligado. Alguém está te aplaudindo e te glorificando agora. Por isso, meu Deus, sobre cada vida que te exalta, derrama a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Agora, Pai, a tua palavra vai ser pregada. Vem com teu Espírito Santo, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, fale com cada vida aqui presente e com quem está ouvindo à distância. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Podem se assentar, por favor. Paulo só tinha essa pregação, mas não apenas ele. Antes dele, o maior profeta já nascido de mulher, um profeta extraordinário, porque foi o único profeta a ir na frente de Deus para preparar o seu caminho. Todos os outros profetas pediram: Deus, vai na minha frente. Esse aqui não. O maior profeta já nascido de mulher, no dizer do próprio Senhor Jesus, também só tinha essa pregação. Ele anunciava arrependimento, ele estava batizando pessoas nas águas, mas ele só tinha uma pregação. E de repente ele vê a pregação diante dele. O tema da sua pregação, o motivo do seu nascimento, por que ele estava fazendo aquele trabalho. Ele vê Jesus na margem do Rio Jordão e ele aponta para o Senhor e ele diz, está em João capítulo 1, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João Batista, o maior profeta já nascido de mulher, ele vai insistir nesta pregação. No dia seguinte ele vê Jesus de novo passando e ele chama a multidão e diz: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E para você entender o peso dessa pregação, a força dessa pregação, você precisa também entender a cultura bíblica. Como é que Deus se satisfazia com o pecador arrependido para não puni-lo? Porque Deus tinha dito na sua palavra, está em Deuteronômio 24:16, cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Então quando a pessoa pecava, ela ia morrer. Ezequiel 18:4 está escrito: a alma que pecar, essa morrerá. Deus falando isso. Então, o pecador, ele estava condenado, mas é óbvio que Deus não queria a morte do pecador. Então, o Senhor lá naquela época, na época de Moisés, ele instituiu o seguinte ritual para o pecador arrependido. Quer escapar da morte? Quer ter o seu pecado perdoado? Então vá no teu rebanho de ovelhas. Procure o melhor cordeiro do teu rebanho. Tem que ser um cordeiro perfeito. Não pode ser um cordeiro fraco, doente, esquálido, bichado, ferido, machucado.
tem que ser o cordeiro mais bonito do seu rebanho. Aí você, pecador, pegue esse cordeiro, coloque ele nas tuas costas ou no teu regaço, nos teus braços, e vá até o tabernáculo. E depois, com o passar dos séculos, e vá até o templo. Leve o cordeiro, pecador arrependido, leve o cordeiro até o altar. E lá no altar, apresente o cordeiro para o sacerdote examinar. O sacerdote vai conferir se esse cordeiro realmente é perfeito, se é o melhor. E então, se o sacerdote aprovar o cordeiro que você escolheu, ele mandará que você coloque a mão sobre a cabeça do animalzinho para transferir o seu pecado, para transferir a sua culpa, e ele sacrificará o cordeiro. E ao invés do sangue do pecador que deveria ser derramado para que ele morresse por causa do seu pecado, o cordeirinho morrerá no seu lugar. Isso Deus tinha provido lá no passado, na época de Moisés. Então, o pecador arrependido, querendo escapar da morte, querendo o perdão de Deus, ele ia no seu rebanho e escolhia o melhor cordeiro, o mais bonitinho. E você já viu como um cordeiro é bonitinho? Já viu? Ah não, você não viu não. É mais bonito que um cachorrinho. A gente deveria não criar cachorros dentro de casa, mas sim cordeiros. Olha que coisa mais linda. Amoroso, carinhoso, puro, perfeita. Dá vontade de beijar, não dá? Quem é que não quer um cordeiro desse? Aí o pecador ia lá e falava: esse cordeirinho é o mais bonito. Esse cordeirinho eu vou levar para o altar do sacrifício. Aí ele pegava o cordeirinho e colocava aqui nos ombros. E do curral ele ia pelo caminho, levando o animalzinho. De vez em quando tirava do pescoço e colocava aqui nos braços. Ia fazendo cafuné no bichinho, carinho. O cordeirinho olhando para ele, inocente, sem saber que ia morrer no lugar daquele pecador. Porque o animalzinho é irracional, ele não pensa, ele é puro, ele nem sabe por que está ali, ele pensa que está passeando com o dono. Olha lá, aí o dono levando o cordeirinho até o altar, e o cordeirinho olhando para o seu dono. Aí quando chegava lá no altar do sacrifício, o sacerdote examinava o cordeiro. Põe de novo o primeiro cordeiro. O sacerdote examinava. Deixa eu ver se ele não tem bicho. Deixa eu ver dentro das orelhas, as narinas. Deixa eu ver se ele não tem verme. Deixa eu ver se ele não está ferido, machucado. O cordeiro é perfeito. Pecador, coloque a mão sobre a cabeça do cordeiro. Aí o pecador já estava arrasado, porque do curral até o altar ele se afeiçoou com o bichinho. Quando ele põe a mão na cabeça do bichinho e o sacerdote amarra o cordeiro, tinha que amarrar, prender as mãos e os pés do cordeiro. Tem uma imagem aí de um cordeiro amarrado com as mãos e os pés, coloca, olha lá. Está começando a pegar a coisa? Está começando a entender a pregação de João Batista?
Você sabe que futuramente Jesus será preso de mãos e pés na cruz do Calvário. Então nessa hora, o pecador olhava: eu me afeiçoei tanto, ele é inocente, ele não fez nada, ele vai morrer por minha culpa. Eu que deveria morrer, quem pecou fui eu. Esse cordeiro inocente nada fez e vai morrer no meu lugar. Aí o pecador não tinha escolha. O pecador não tinha escolha. Se ele dissesse: não vou sacrificar o cordeiro, o pecador morreria no seu próprio pecado. Nenhum pecador quer morrer no seu próprio pecado, nenhum pecador quer ir para o Hades. Todo pecador quer o perdão de Deus. Então, por mais doloroso que isso fosse para o pecador que se afeiçoou com o cordeirinho, ou ele põe a mão na cabeça do cordeiro e transfere a culpa, ou ele não faz isso e morre no seu próprio pecado. Aí o pecador: não, eu quero o perdão de Deus. Se Deus estabeleceu isso, eu vou colocar a minha mão aqui na cabeça desse animalzinho que está amarrado de mãos e pés. Aí o pecador colocava a mão sobre a cabeça do bichinho e transferia a culpa, o seu pecado, a sua condenação, a sua morte. Aí o sacerdote sacrificava, degolava, e todo o sangue do cordeiro era derramado. Tinha que esvaziar esse animalzinho de todo o sangue, nenhuma gota podia ficar. A carta aos Hebreus capítulo 9, versículo 22 diz assim: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não há perdão. Nós somos pecadores. Nós somos réus. Qual é o homem, qual é a mulher que pode bater no peito e dizer: eu nunca pequei desde que nasci, eu sou um santo? Não há. Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Não há. Então, quem estabeleceu que o único modo de um pecador ser perdoado, ter o seu pecado purificado e escapar da morte através do sacrifício de sangue de uma vítima inocente, mas não uma vítima inocente qualquer, uma vítima pura, perfeita, sem defeito, sem mancha. Quem estabeleceu isso foi Deus. E durante séculos e séculos, os pecadores que faziam parte do povo de Deus, que conheciam a palavra, faziam isso que eu te expliquei agora. Era doloroso demais. Doloroso demais. Esse cordeiro inocente está morrendo por minha culpa. Se eu não tivesse pecado, ele não precisaria morrer. Você está compreendendo a palavra? Se a humanidade nunca tivesse pecado, não precisaria haver derramamento de sangue. E o derramamento de sangue começou lá no paraíso, quando os nossos pais pecaram, viram que estavam nus, cobriram-se de seus próprios meios, colocando folhas de figueiras, mal cobriam a nudez. E Deus então sacrifica um animal lá no Éden, e com a pele do animal sacrificado ele faz a roupa para os pecadores. Mas os pecadores viram aquele animalzinho, morreu no Éden, porque nós desobedecemos a Deus. Tudo isso era uma figura. Essa era a pregação de João Batista. Então, quando João Batista olhou para Jesus lá no Rio Jordão, ele não viu um homem. Ele não viu como você está me vendo aqui.
Quando João Batista olhou para Jesus, ele viu o cordeiro, mas não um cordeiro escolhido pelo pecador no seu curral. Ele viu o cordeiro escolhido pelo próprio Deus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi Deus que escolheu Jesus como cordeiro para morrer pelos pecadores. E o que eu acho mais sublime é que no antigo pacto, antes de Jesus, o pecador que carregava o cordeiro nos ombros. Mas no novo pacto, na nova aliança, é o cordeiro que carrega os pecadores nos seus ombros, carregando cada um de nós, todos os nossos pecados no madeiro. Quando João Batista olhou para Jesus, ele não viu um nazareno, ele não viu um galileu, ele não viu um judeu, ele não viu um ser humano. Ele teve a visão. Deus revelou para ele, e ele apontou e disse: Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João olhou e viu que aquele cordeiro não tinha um defeito, não tinha um pecado, não tinha uma mancha. Por isso que João manteve essa pregação no dia seguinte e começou a mandar os seus discípulos seguirem Jesus. Deixa eu dizer uma coisa: se o pecador chegasse lá no seu curral, vai esse cordeiro mesmo, e escolhia, não, eu prefiro esse, vou levar esse. Chegava lá o sacerdote e recusava. O que quer dizer isso? Não é o ser humano que escolhe o cordeiro. Quem escolheu o nosso cordeiro foi o próprio Deus. Não adianta você vir com Expedito, com Benedito, com Tadeu, com Lebedeu, com seja lá quem for, querendo ajuda com Deus, viu? Você está escolhendo cordeiros defeituosos, cordeiros manchados, cordeiros bichados. O único cordeiro que Deus aceita, porque ele é santo, mais sublime do que o céu, puro e imaculado, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tem outro jeito: ou você transfere a tua culpa para o Cordeiro de Deus, ou você morrerá nos seus próprios pecados. O próprio Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, quando estava aqui na terra, pregou sim arrependimento, mas ele também só tinha uma pregação. Jesus disse assim: eu vim dar a minha vida pelos pecadores. E ele repete essa pregação na sua última noite de vida. Eu quero que você vá comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 28. Ele repete essa pregação. Evangelho de Mateus, capítulo 26, quero que você leia. Ele está à mesa com os discípulos, vai inaugurar a Santa Ceia. É a primeira Santa Ceia da história da humanidade. Ele já tinha dado o seu corpo, o pão, e agora diz aqui o versículo, vamos ler o 27. E Jesus, pegando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos. Diga, é para todos. É para todos. Por quê? Porque todos são pecadores. Todos precisam desse cálice. E ele esclarece no versículo 28: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. É para todos, mas não são todos que querem, porque tem gente que continua escolhendo os seus próprios cordeiros. Eu prefiro o Kardec, eu prefiro o Maomé, eu prefiro o meu padroeiro, eu prefiro a minha entidade. Cada um está escolhendo outros cordeiros, mas Deus diz: não, não quero, esse daí não é aceito.
ou é o meu cordeiro ou não tem remissão de pecados. Bebei dele todos, é para todos, mas é o sangue que é derramado para remissão dos pecados de muitos. Porque somos muitos os que querem, mas não são todos os que querem. Tem gente que com ingratidão diz: eu não pedi para Jesus morrer no meu lugar, eu não pedi para Ele me salvar, eu penso diferente. Então fica com teu cordeiro aí, bichado, podre, que não vai te levar a lugar nenhum. Quem estabeleceu que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado não de uma só pessoa, mas de todos, do mundo todo, foi o próprio Deus. Querer escolher outro salvador ou outra salvadora, querer escolher outro mediador ou outra mediadora, é afrontar Deus, é menosprezar o sacrifício do Cordeiro, é zombar daquele que já era santo antes de nascer nesse mundo, e nascendo neste mundo corrupto, manteve-se santo e imaculado para morrer no seu lugar. A pregação de Jesus era essa também. Ele fazia milagres, curas, libertava os oprimidos do diabo, operava maravilhas, transformava água em vinho, acalmava tempestades, ressuscitava mortos. Mas a pregação dele era essa: eu vim buscar e salvar o que se tinha perdido. E como que o Senhor vai buscar e salvar quem se tinha perdido? Derramando o meu sangue para a remissão dos pecados. Esse é o ponto central do Evangelho. Por isso o apóstolo Paulo, que foi criado na doutrina dos fariseus, aos pés do sábio Gamaliel, que tinha muito conhecimento bíblico e muita inteligência, muita cultura, tinha realmente um privilégio intelectual que poucos possuíam. Mas Paulo disse: tudo que eu aprendi no antigo pacto, para mim foi esterco, só serviu para adubo. Porque agora no novo pacto, eu só quero saber de uma coisa, que foi o que eu li para você. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. Porque nada me propus saber entre vós. Eu não queria saber mais daquelas coisas profundas do Antigo Testamento, aqueles rituais. Ele diz: eu nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Deus não deseja a morte de qualquer pecador, de qualquer pecadora. Pelo contrário, na carta a Timóteo, Paulo escreveu, ensinando o discípulo o que ele deveria pregar. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens, humanidade nesse sentido, homens e mulheres, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu em preço de redenção por todos. Diga por todos e aplauda o nome do Senhor. Diga por todos e principalmente por mim e aplauda o nome do Senhor. Paulo só tinha essa pregação. Era a única coisa que ele precisava saber, a coisa mais importante que ele queria que as pessoas soubessem: que só Jesus Cristo salva. E ele morreu crucificado para nos salvar de todos os nossos pecados. E você sabe, para terminar a mensagem, todo o céu só tem um louvor. Eu falei para você que Paulo só tinha uma pregação, que João Batista só tinha uma pregação,
que o próprio Jesus só tinha uma pregação, e por causa dessa única pregação, todo o céu tem apenas um louvor. Livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, e eu estou terminando. Eu quero que você acompanhe essa leitura. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, oh glória! Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: amém! E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Quer viver para todo sempre? Quer escapar da morte? Quer ter o seu pecado perdoado? Pastor, eu aprontei muito nessa vida. Eu pequei demais, eu fiz coisas horríveis. Há perdão para mim? O sangue de Jesus é o sangue puro do Cordeiro. O único que conseguiu viver neste mundo sem nenhum pecado, apesar de todas as tentações. Manteve-se imaculado. E não foi para ele mesmo, porque ele já era santo antes de vir ao mundo. Ele manteve-se santo aqui por tua causa. Ele se guardou do pecado por tua causa, para morrer no teu lugar, para que Deus aceitasse o sacrifício. Se Ele derramasse o seu sangue puro e santo, você não precisaria ser morto ou morta. E o melhor, através do sangue santo e puro que Ele derramou, você consegue ser salvo, o teu nome ser escrito no livro da vida. Hoje, nem apareça diante de Deus levando um cordeirinho igual aquele que eu te mostrei no começo das ilustrações. Eu vou sacrificar um cordeirinho aqui que eu sou um pecador. Deus vai dizer: olha, muito bonitinho esse cordeirinho, mas guarda ele na tua casa, não mata ele não, porque ia ser uma morte inútil. Porque o verdadeiro cordeiro, o cordeiro que eu escolhi, puro, santo, imaculado e mais sublime do que o céu, ele já morreu no teu lugar. E nunca mais qualquer animalzinho precisa ser sacrificado, porque o meu filho fez o sacrifício perfeito e definitivo. Eu sei que eu sou salvo pelo sangue de Jesus, porque eu recebi Jesus. E se eu cometer qualquer pecado ou errar, eu corro aos pés do Senhor para pedir perdão, porque o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. É esse sangue que me mantém salvo. Por isso que eu posso dizer para você: eu sou salvo. Eu não preciso morrer e ir para o juízo final para saber se depois eu vou para o céu. Eu já passei da morte para a vida.
Jesus disse: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Ele não disse terá a vida eterna, como se fosse uma coisa a se conquistar em um futuro incerto. Mas ele garante que você tem agora, no presente, a vida eterna. Por isso toda a igreja se coloque de pé. Chegou a hora de você fazer valer o sacrifício de Jesus na tua própria vida. Porque na minha já valeu. Na vida de milhões já valeu. Mas falta valer na tua vida. Você pegar a tua culpa, reconhecer que é um pecador, uma pecadora, e ir ao encontro de Jesus, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí transferir para Jesus todos os teus pecados. Todos. Você vai fazer essa transferência assim, levantando a tua mão e recebendo Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quem quer levantar a mão para transferir os pecados para Jesus e recebê-lo como único Salvador, ergue a mão direita bem alto. Todos que querem. Olha quanta gente. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente, por favor, e eu vou esperar você de joelhos. Eu vou ficar aqui ajoelhado, esperando por você. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Quer se livrar dos seus pecados? Quer se livrar da condenação futura? Melhor do que isso, quer ser salvo, quer ser salva? Então vem aqui para frente receber Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Está chegando mais gente, vem para cá. E se o Espírito Santo de Deus está te provocando e dizendo: vai lá para frente, não continue no teu lugar, peça licença e venha. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. O que nos salva dos pecados, restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos. Nada além do sangue de Jesus. Quantos aqui são livres, 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 livres? Eu sou livre. Diga! Nada além do sangue. Oh, nada além do sangue.
Agora você já sabe porque Jesus Cristo sofreu tudo isso sexta-feira passada. Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Outra pessoa não serviria para esse papel. Por quê? Porque tinha que ser alguém, uma vítima, que nunca tivesse cometido qualquer pecado. Porque se Jesus tivesse pecados, como que Ele poderia nos salvar dos pecados? Então Ele, puro, santo e imaculado, morreu para nos salvar. Se você tomou a sábia decisão de entregar a vida para Jesus, o teu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro e todos os teus pecados foram perdoados e o teu passado apagado. Continue firme com Jesus. Nós queremos ajudar você nessa nova caminhada cristã. Mesmo nesses novos tempos de coronavírus, onde todos estão confinados em suas casas, nós podemos te ajudar na sua vida cristã. Entre em youtube.com/joanribe e assista muitas mensagens e ilustrações do Reino de Deus em desenhos animados. Ao invés de ficar matando tempo jogando baralho, dominó ou videogames, assista às mensagens. Programe-se para isso. Passe os desenhos animados para os seus filhos. Não deixe as suas crianças serem formadas pelos videogames. Forme os seus filhos pela poderosa Palavra de Deus. E você, filho pródigo, você, filha pródiga que voltou para Jesus, fique firme, viu? Porque essa situação mundial é um sinal global de que o grande rei está voltando. Peço a você que acesse o meu canal no YouTube, youtube.com/joanribe, e tenha acesso gratuito a todas as mensagens. Inscreva-se no meu canal, é de graça, e clique no sininho para receber todos os avisos de novas mensagens. Toda sexta-feira, um novo vídeo para você em www.youtube.com/joanribe. JUANRIBE. Se inscreva no canal. Toque no sino para receber notificações sobre novos vídeos. www.youtube.com/joanribe. Nesse canal, você vai ser feliz e encontrar a paz e vida que você tanto precisa. Participe! Santa Ceia do Senhor, a sua comunhão com o Salvador. O maior ato de amor de todos os tempos, o cálice da salvação. Agora pegue o pão sem fermento que você preparou, ó, o meu está aqui, tá vendo? Meu pão sem fermento, ele é assim mesmo, ele não cresce, tá? E prepare o suco de uva também, o meu já está aqui, ó. Só que antes de a gente comer o pão e beber o cálice, em memória do Senhor Jesus, vamos ler o que o apóstolo Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Pegai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Então agora, pegue o pão, por favor. Pegue o pão. Vamos fazer o que Jesus fez. Ele é o pão da vida. Jesus ergueu, não é? O pão ao céu. Deu graças. Não é? Ele deu graças, abençoou e partiu. Erga o pão ao céu também. Vamos dar graças. Vamos abençoar e partir. Pai querido e Deus amado, em memória do teu santo Filho Jesus, nós agradecemos pelo privilégio de participar da Santa Ceia dentro da casa desta pessoa que também está com o pão sem fermento em sua mão. E imitando o Senhor Jesus, obedecendo o que Ele mandou, nós agradecemos não somente por este pão que está em nossas mãos, mas pelo pão vivo que desceu do céu. Nós abençoamos este pão e cada pessoa que dele vai participar. Em nome e em memória do Senhor Jesus, assim seja feito. Amém. E havendo dado graças,
o partiu. No YouTube tem uma mensagem tão forte, por que o pão foi partido? Depois você entra lá e assiste, tá? youtube.com/joanribe. Agora que o pão foi partido, se tem mais pessoas na sua família, reparta o pão. Reparta o pão. Agora, coma em memória do Senhor Jesus. Em tua memória, Senhor. Em tua memória, Jesus. Obrigado por ter dado o teu corpo como pão da nossa vida. Obrigado. Está escrito aqui o seguinte: semelhantemente também, depois de cear, pegou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então vamos beber? Vamos beber. Mas antes de beber, vamos orar e abençoar como Jesus fez. Senhor querido e Deus amado, nós oramos a Ti agora e agradecemos por cada gota de sangue que o Teu Filho Jesus derramou, não apenas na cruz do Calvário, mas ali no Getsemane, e na casa de Anás, na mansão de Caifás, na sessão de espancamentos, tanto com Pilatos como com os soldados de Herodes, o sangue que ele foi deixando pelo caminho, enquanto carregava a nossa cruz em direção ao Monte Calvário, e o sangue que ele verteu das 9 horas da manhã até as 3 da tarde, até o Cordeiro puro, santo e imaculado se esvaziar completamente. Muito obrigado, a Deus. Em memória do Teu Filho Jesus, nós abençoamos este cálice, inclusive este que está na mão desta pessoa. Em memória do Senhor Jesus, assim seja feito. Amém. Beba, meu querido. Beba, minha querida. Em memória de Jesus. Santa Ceia do Senhor, a sua comunhão com o Salvador. O maior ato de amor de todos os tempos, o cálice da salvação. Quando Jesus Cristo ressuscitou naquele domingo de manhã, os guardas romanos que foram testemunhas do fato, assim que se recuperaram do choque, foram correndo para Jerusalém contar para o sumo sacerdote Caifás que o que tinha sido morto na sexta-feira saiu da sepultura sozinho, andando com seus próprios pés. Caifás reuniu os demais juízes do Sinédrio, fizeram uma vaquinha milionária e deram muito dinheiro para subornar os guardas e orientaram o seguinte: digam que os discípulos de Jesus vieram de madrugada enquanto vocês dormiam e roubaram o cadáver. E se o Pilatos ficar sabendo disso, podem ficar tranquilos, vocês não serão executados. Nós colocaremos vocês em segurança, nós defenderemos vocês. Então os guardas fizeram do jeito que Caifás e os demais sacerdotes do templo orientaram, e o Evangelho nos conta aqui em Mateus capítulo 28, versículo 15, o seguinte: e os guardas, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado este dito entre os judeus até ao dia de hoje. Por isso que os judeus não acreditam em Jesus Cristo. Eles pensam que é tudo mentira. Mas a mentira é o suborno que fizeram aqui. Estes que subornaram os guardas deram muito dinheiro para patrocinar a mentira. Mas nós temos aqui no Evangelho de Lucas as mulheres que foram abençoadas por Jesus, porque aqui diz o seguinte: e aconteceu depois disso
que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. Mulheres que sustentavam financeiramente o ministério de Jesus. Essas patrocinavam a verdade. Assim como outros que vão surgir aqui no Evangelho, que patrocinam a verdade. Mas hoje em dia é mais fácil patrocinar a mentira. Por exemplo, a festa do carnaval, que até botou Jesus ali no meio do sambódromo sendo pisado pelo diabo. Esta festa custou mais de 180 milhões de reais para divulgar a mentira, o pecado, a blasfêmia. Você já pensou todo esse dinheiro investido na pregação da verdade ao invés de anunciar a mentira e o pecado? Um empresário do setor de blindagem deu 3 milhões para uma escola de samba para patrocinar ali as baterias. Uma empresa, a maior de aplicativos para motoristas, ofereceu 10 milhões no carnaval para patrocinar essa festa pagã. Você vê, para patrocinar a mentira tem muito dinheiro, mas e para patrocinar a verdade? Quando você é fiel no santo dízimo e na oferta alçada, você está patrocinando a verdade. Não deixe de patrocinar o Evangelho. Precisamos pagar esse programa de TV. Isso não é de graça não, e custa muito caro. Precisamos investir na divulgação da verdade. Deposite o seu santo dízimo e a sua oferta alçada nas seguintes contas. Banco Bradesco, agência 1074, conta corrente 35.333, dígito 7. Use o aplicativo do banco no seu celular e depois de fazer a transferência, encaminhe o recibo para o seguinte WhatsApp: 11 98688 7737. Salve esse número assim no seu celular, salve como Paz e Vida. E aí você manda esse WhatsApp com o seu comprovante de depósito e em agradecimento eu vou mandar para você na mesma hora o e-book do Evangelho Reunido, um livro com mais de 500 páginas e 1.400 notas explicativas sobre a vida de Jesus. Se você prefere transferir para o Banco Itaú, então anote, por favor, agência 0355, conta corrente 07777, dígito 7, 5 vezes o número 7. Encaminhe também o seu recibo para o WhatsApp 11 98688 7737 e você vai receber na mesma hora o e-book do Evangelho Reunido. Deus abençoe a sua vida. Deus tem uma promessa para você que vai ofertar aqui no Salmo de número 50, versículo 14. Está escrito assim: oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Você prometeu ser dizimista? Cumpra isso. Você prometeu oferta alçada? Cumpra isso. Você fez um voto especial para Deus? Cumpra também o seu voto. E o versículo 15 diz: e invoca-me, diz o Senhor, no dia da angústia eu te livrarei e tu, olha só, e tu me glorificarás. Tome posse disso. Eu vou dar a bênção final agora. Quer receber? Faça assim com as duas mãos. Vamos lá. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amanhã, assista aqui pela TV Gazeta. Amanhã, às 11 horas da noite, tá bom? E baixe o aplicativo da Rádio Feliz FM para você ter a nossa companhia 24 horas por dia. É só entrar na Google Play ou Apple Store, digitar na busca Rádio Feliz FM e baixar esse aplicativo de graça da rádio mais feliz do país.
Deus abençoe a sua vida e até amanhã às 11 horas da noite. Tchau!